Sudorese, tremores, dor no peito, sensação de que vai desmaiar, que está perdendo o equilíbrio, falta de ar, taquicardia, boca seca. Isso é uma crise de ansiedade ou transtorno do pânico? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Estou tendo um ataque de pânico ou isso é uma crise de ansiedade? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo para que você entenda a diferença e a importância disso no seu tratamento. Bem como no final do vídeo eu vou revelar um segredo que vai te ajudar a aliviar uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade. Vem comigo! Eu sou Cleide Ferreira e a minha missão é ajudar você a usar as emoções a seu favor. E nessa série sobre ansiedade, quero trazer hoje para você um assunto muito importante. Qual a diferença entre crise de ansiedade e transtorno do pânico? Muitas pessoas às vezes confundem e realmente é difícil de saber a diferença, uma vez que os sintomas são os mesmos. Você, quando tem uma crise de ansiedade, na verdade você está tendo uma crise de pânico. Porém, o que caracteriza o transtorno do pânico é que essas crises elas se repetem e elas são subitamente, elas te pegam assim do nada, algo que você não está esperando. Então, quando a gente fala de transtorno do pânico, essa crise ela é inesperada, ela é recorrente, ela é intensa e você não tem nenhum motivo aparente para que isso esteja acontecendo com você. E além dessas características, o que passa na cabeça de uma pessoa com o transtorno do pânico? É o medo de morrer ou de enlouquecer. Na verdade, o que a pessoa teme são os próprios sintomas, o que está acontecendo com o corpo dela. A ameaça, ela é interior, então por isso caracteriza o transtorno do pânico. E o transtorno do pânico, essas crises, elas se repetem, elas vão acontecer diversas vezes do nada e às vezes até mesmo dormindo. Agora, qual a diferença então para uma crise de ansiedade? Todos os outros transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, fobia específica, agorafobia, ansiedade de separação, ansiedade social, todos esses outros transtornos podem acontecer com você os mesmos sintomas. Porém, vai ter uma diferença. A diferença está no que passa pela sua cabeça. Qual é a ameaça temida? No pânico, a ameaça temida é você morrer, enlouquecer e todos os sintomas que acontecem com você. Mas se você já está gostando desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Como eu já falei em outros vídeos, inclusive no anterior, existe um modelo cognitivo da ansiedade, no qual a palavra insegurança está no centro de tudo. No caso do transtorno do pânico, a insegurança é com relação à sua saúde física e psicológica, né? A sua insegurança é com relação ao que está acontecendo por causa desses sintomas. Ô Cleide, mas de onde surgem esses sintomas então na primeira crise? A primeira crise, ela pode acontecer quando você tem uma vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade, ela pode ter uma predisposição no seu organismo e pode também estar acontecendo uma situação de estresse com você. Pode ser uma vulnerabilidade biológica, você está doente com outra situação, ou você está passando por um período difícil, de muito cansaço, né, de muitas outras coisas acontecendo e de repente o seu organismo ele dispara esse alarme. Ele entende que você está em perigo e ele dispara o alarme da ansiedade, ativando esses sinais de fadiga, de dor no peito, de respiração ofegante, de tremores. Então pode ser que essa crise surja justamente por isso, por um outro adoecimento, por uma vulnerabilidade emocional ou um estresse que você está vivenciando. E a partir dessa primeira crise, você passa a ter esse medo. E é comum que muitas pessoas, ao ter uma crise de pânico, procurem de imediato o hospital, porque elas pensam que vão morrer, que estão tendo um infarto, que estão tendo um AVC ou outra coisa parecida.
correm para o hospital e quando chega lá são feitos vários exames e identifica sim que existe um desajuste aí no coração, mas uma coisa bem leve, que nem chega perto de um problema cardíaco, né? E a pessoa não entende como ela sentiu tudo aquilo e não era um problema cardíaco. Mas esse medo vai acompanhando essa pessoa a partir daí. Ela passa a temer todas as vezes que ela percebe qualquer sinal no seu corpo, ela percebe que o coração acelerou um pouquinho quando ela subiu uma escada, ou a respiração ficou ofegante, ou ela teve uma sensação de calor e de frio do nada, ela já começa a pensar que ela vai ter uma nova crise. E quando ela começa a pensar que ela vai ter uma nova crise e ela sente medo disso, ela potencializa esse alarme. E aí o corpo todo vai de novo dizer para ela que ela está em alerta. O cérebro vai dizer isso para o corpo, que ela está em alerta, que ela está em perigo, e aí vem todos os sintomas novamente. E é uma sensação terrível. Só quem já teve sabe. Se você já teve uma crise de pânico, comenta aí. É assim mesmo? É como eu estou falando? Como foi a sua crise de pânico? Me conta aí, eu quero saber de você até para eu poder te ajudar e falar o que você pode usar aí para melhorar quando você tiver uma crise de pânico, tá? Bom, mas quero também falar para você que já teve uma crise de ansiedade e não era transtorno do pânico. Então, acompanhe comigo agora cada um dos sinais que eu vou falar para você. No caso de você ter uma crise de pânico e desenvolver a síndrome ou transtorno do pânico e ter também agorafobia. O que é agorafobia? Ágora vem de lugar, né? Lá para os gregos eram espaços abertos e fechados. Então, a agorafobia é quando a pessoa começa a temer situações ou locais onde ela possa passar mal. Então, além dela ter essa questão da síndrome do pânico, dela pensar, né, que ela está morrendo, ela está enlouquecendo, aquele desconforto todo, que ela está tendo um ataque do coração e que não vai resistir, ela teme também algumas situações e isso limita muito a pessoa. Por exemplo, se o primeiro ataque dela, ela estava sozinha em casa, ela vai ficar com muito medo de ficar sozinha e vai querer sempre uma companhia com ela. E por causa desse medo excessivo, se ela tiver que ficar sozinha, ela pode desencadear uma nova crise, porque ela entende que ela está em perigo. Por exemplo, se ela teve essa crise numa igreja, ou num shopping, ou na rua, ou num ambiente fechado, possivelmente ela vai evitar esses lugares e ela vai temer ter uma nova crise nessas situações. Se foi de noite, ou se foi de manhã, ou se foi na hora do almoço, pode ser também que ela tenha uma interpretação que toda noite isso vai acontecer com ela, ou toda manhã, conforme o horário que ela teve a primeira crise. Então isso vai caracterizar, né, a agorafobia. Pode ser que ela tenha transtorno do pânico com agorafobia ou só tenha o transtorno do pânico, ou só tenha a agorafobia, que ela tema passar mal em determinados lugares, em lugares específicos. Um outro tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade social. É quando a pessoa teme ser avaliada, quando ela teme ser exposta, por exemplo, assinar em público, falar em público, comer em público, ou mesmo entrar. Às vezes a pessoa tem que fazer uma entrada num ambiente que tem muita gente, como numa igreja, por exemplo, num casamento, uma coisa assim. Ela pode ter uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade, como eu falei, é muito parecida com um ataque de pânico. Ela vai ter sudorese, taquicardia, falta de ar, né, boca seca, tremores, mas a cognição é diferente. Existe uma ameaça que é externa. O medo dela não é dos sintomas, não é dela não ser socorrida ou dela morrer. O medo dela é do julgamento do outro. E aí gera esse sistema, né, todo de alarme, que o cérebro vai dizer para ela: perigo, 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 alerta, alerta. E aí ela começa a passar mal. E esse mal é específico por causa da exposição que ela está tendo, da fobia social. Entenderam a diferença? Então, no pânico, o medo é do próprio sintoma, né, de enlouquecer e morrer. Na agorafobia, o medo é do ambiente ou da situação que vai remeter a passar mal.
E no caso da fobia social, é o temor do julgamento do outro, aquilo que o outro vai olhar ou vai perceber ou eu estar exposto. Então é a ameaça externa. Assim como na fobia específica. O que é a fobia específica? É o medo de um animal ou de um objeto ou de uma situação específica, por isso que diz específico. Por exemplo, tem pessoas que têm uma fobia de barata, uma fobia de taruíra, ou uma fobia de lugar fechado, ou uma fobia de altura. Então ela pode ter uma crise de ansiedade, tendo todos esses sintomas, se ela tiver que se deparar, por exemplo, com uma barata, ou se ela estiver num lugar muito alto, ou se ela tiver que aproximar para andar de avião e a fobia dela for o avião. Então a crise pode acontecer, mas não é transtorno do pânico, é uma crise de ansiedade com todos os sintomas, porém o medo ele é de uma ameaça que está fora e que é específica. Um outro tipo de transtorno de ansiedade que pode levar a uma crise é quando a pessoa tem ansiedade generalizada, que é uma preocupação excessiva com tudo, com todos à sua volta, que o tempo todo ela se preocupa, está inquieta. Mas ela pode chegar numa crise quando algo muito temido, que é perder o controle, quando ela tem a sensação que ela está perdendo o controle dela mesma ou de algo que pode prejudicar alguém que ela ama, a família, uma doença. Então essa sensação de perda de controle excessiva pode levar também a uma crise de ansiedade. Bom, Cleide, então crise de ansiedade e ataque de pânico é a mesma coisa? Não, é a mesma coisa em sintomas, mas em sentido, em interpretação é diferente. E qual a diferença que isso faz para o tratamento e para a melhora de uma crise de pânico? Faz toda a diferença, porque quando eu entendo o que realmente passa na minha cabeça, a interpretação que eu tenho, como diz o Epictetus, um filósofo do século I, que diz assim, não são os fatos em si que perturbam o ser humano, mas a interpretação que ele faz desses fatos. Então, se eu entendo isso, eu vou aprender a fazer uma nova interpretação, eu vou aprender a lidar com isso de uma forma melhor, né? E por isso que existe o tratamento, a terapia, né? Por isso que existe também a psicoeducação, que é quanto mais você compreende o que está acontecendo com você, mais fácil fica de você lidar. Mas eu quero ainda te ensinar uma coisa muito importante que com certeza vai ajudar a sua crise de pânico ou de ansiedade cessar muito mais rápido. Mas antes disso, curta esse vídeo. Diga aí se você está gostando, qual é a parte que mais te chamou a atenção, comente aí, encaminhe para mais pessoas e eu já te falo qual é a dica. Então vamos lá, na verdade nem é uma dica, é um segredo que eu vou te contar. Esse segredo é para que você possa vencer com mais facilidade e até mesmo nem entrar em uma crise de pânico. O segredo que eu quero te contar é que ninguém morre de crise de pânico. Ninguém morre de ansiedade. Por mais que esse pensamento venha te perturbar, que você vai morrer porque você está passando mal, ninguém morre disso. Já foi comprovado cientificamente. Existem pesquisas que comprovam que as pessoas não morrem por uma crise de pânico, a não ser que elas tenham outros comprometimentos. Mas quando você tem crise de ansiedade ou crise do pânico, você não vai morrer por causa disso. Então você pode desligar esse alarme que está dizendo que você vai morrer ou enlouquecer, porque isso não vai acontecer com você. A crise de pânico ou a crise de ansiedade, lembra que eu falei em um outro vídeo aí sobre o sistema parasimpático e o sistema simpático? O que realmente está acontecendo com você? Quando vem esse sinal que você está em perigo, ou pelos sintomas físicos, ou por uma ameaça externa, é como se tivesse uma curva e fosse subindo, subindo, subindo todos esses sintomas e chegasse num limite. Quando isso chega no limite, né, isso foi o sistema simpático que fez, né, que está dizendo para você que você está em alerta, em perigo, que algo ruim está acontecendo e o seu corpo começa a reagir. A sudorese, a taquicardia, a respiração ofegante, tudo isso vai acontecendo. Quando atinge o pico, o sistema
parasimpático vai fazer com que isso vai caindo e o seu corpo vai voltando para o repouso. Então essa crise não dura mais que alguns minutos. Costuma a pessoa começar a passar mal e quando chegar no hospital ela já não está passando mais mal. Por quê? Porque o próprio organismo faz cessar isso. Então o segredo é esse, você lembrar que isso é só ansiedade. E isso vai passar. Isso não vai te matar, isso não vai causar consequências maiores. Vai passar. Mas é claro que existem ainda muitas outras técnicas que poderão te ajudar a lidar com o transtorno do pânico, assim como a técnica Acalme-se, que eu vou falar no próximo vídeo para você. Não perca o próximo episódio.